De conversar com Mônica Bergamo. O STF começa a colher os depoimentos no inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro. E a Mônica tem informações de bastidores para nós. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Megali, vai ter que depor na quinta-feira no inquérito aberto pelo Supremo, no inquérito que investiga o filho dele, Eduardo Bolsonaro, por tentativa de coagir o judiciário brasileiro ao batalhar por sanções do governo Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre, que é justamente o relator do processo que corre no mesmo Supremo contra o pai dele por formação de quadrilha, pai do Eduardo, por formação de quadrilha e tentativa de golpe de Estado no Brasil. Então, ele é acusado, ele é investigado por tentar coagir o juiz justamente que vai julgar o pai dele. E o ex-presidente vai depor, Megali, com sinais de divisão no grupo político dele, de aliados importantes que consideram que o Eduardo está errando nisso, está cutucando a onça com vara curta, está cutucando o Supremo com vara curta, Um deles é o pastor Silas Malafaia, que me disse que tanto o Jair Bolsonaro quanto o filho estão, expressão dele, em uma guerra danada já, por causa da acusação, de que o pai liderou uma tentativa de golpe no Brasil, e agora estão abrindo uma segunda frente de batalha que pode resultar, inclusive, nessa semana, Megali, no bloqueio imediato das contas bancárias do ex-presidente brasileiro. O ex-presidente brasileiro, por que está sendo ouvido nesse inquérito? Porque está enviando dinheiro para o Eduardo Bolsonaro, ou seja, está financiando o filho que está sob suspeita de cometimento de um crime grave, que é a tentativa de coação da justiça. Então, uma parte desse grupo, além do Silas, tem outras pessoas, do grupo que tem essa visão e que tem uma visão, é curioso, Megali, parecida com a visão do governo Lula, a de que as sanções, se elas vierem mesmo, elas não vão vir por causa do Eduardo Bolsonaro, mas sim por causa das Big Techs que estão em confronto com o Supremo Tribunal Federal, que está prestes a votar a regulamentação delas no Brasil, que elas funcionem no Brasil sob determinadas regras. Então, qual é a posição do grupo do Bolsonaro? Eles acham o seguinte: já que as sanções vêm mesmo, fatura depois que elas vierem, sem se colocar como autor disso, porque isso é se colocar como alvo, de uma reação do Supremo. Então, essa é a posição. Hoje, quem vai depor, Megali, logo mais, é o deputado federal e líder do PT, Lindbergh Farias. Ele vai depor hoje às 3 horas da tarde. Ele é o autor da representação contra o Eduardo Bolsonaro e ele vai acrescentar aí um elemento que é o seguinte: para além da coação e etc., o Eduardo estaria participando de um golpe de Estado, uma tentativa de golpe continuada. Quer dizer, os atos dele nos Estados Unidos hoje têm relação com o 8 de janeiro de 2023. Por quê? Porque são tentativas de derrubar instituições brasileiras, desmoralizar instituições brasileiras. Enfim, esse é o quadro, Megali, a semana que vai começar quente por causa disso, e porque, se de fato as sanções vierem, isso vai seguramente colocar o Brasil numa rota de uma crise diplomática que o Brasil quer a todo custo evitar, uma crise diplomática com os Estados Unidos. Mas o governo brasileiro não vai ter alternativa, vai ter que estudar algum tipo de reação, Megali. Mônica, eu perdi o comecinho aqui. Você chegou a falar com o Malafaia? Falei com o Malafaia, sim. Eu queria saber. saber. Com o Malafaia já na semana passada sobre isso, e ele já na semana passada disse, e depois intensificou isso e deu outras declarações. Porque qual é a posição do Malafaia? Você está me perguntando qual é a posição exata dele, é isso? Eu queria saber o que ele falou sobre 2026, porque eu não sei se foi para você que ele deu aquela declaração, acho que não, acho que ele escreveu nas redes sociais, meio em tom de ameaça, assim, aos demais políticos de direita, Isso, não foi? Ele tem uma posição sobre o Eduardo Bolsonaro. Aliás, o Eduardo Bolsonaro, aí é diferente, A posição dele é de que, ele está lá ajudando o pai, tentando ajudar o pai, mas na verdade está atrapalhando o pai dele. Isso é uma coisa. A outra, o Megali, é que existe uma desconfiança. O Malafaia verbaliza muitas coisas de pessoas muito próximas, do Bolsonaro, que falam em off, e o Malafaia costuma se posicionar em on, Lembra quando ele falou mal do próprio Bolsonaro? Ele tem posições muito claras. E ele acha que
a direita está tentando se organizar, considerando já que o Bolsonaro está fora do jogo, né? Então, na filiação, por exemplo, do Derrite, secretário de Segurança Pública ao PP, há alguns dias aqui em São Paulo, não se citou o nome do Bolsonaro, que na filiação também do Atung, no Espírito Santo, não se cita o nome do Bolsonaro, que estão tentando fazer um jogo sem Bolsonaro, né? Colocando o Bolsonaro aí como um símbolo da direita, mas um símbolo já no seu ocaso, um símbolo que já não está no jogo político, porque não vai poder ser eleito. Eu acho que é isso que você está se referindo, né? Então, esse é o posicionamento. O Megali, o Malafaia não cita, mas o sujeito oculto aí, um dos principais sujeitos ocultos aí é o Tarcísio de Freitas, né? Governador de São Paulo, que estava aí na posse do Derrite, enfim, e é em torno de quem se dão essas articulações. E que parece estar cada vez mais distante de ser escolhido como o candidato da direita bolsonarista, né? Aliás, o próprio Gilberto Kassab falou no assunto na semana passada, e o Tarcísio tem dado cada vez mais sinais, né, de que pretende mesmo concorrer ao governo do estado de São Paulo, à reeleição, mas enfim, a política é como as nuvens, né? Já diria Tancredo Neves. Agora, é curioso porque o Bolsonaro evita, né? Eu sei que, por exemplo, quando o Tarcísio foi depor no Supremo, muitos bolsonaristas, mas aí eu não estou incluindo o Malafaia não, tá? Mas são outros que achavam que o Tarcísio tinha que fazer o que Aldo Ribeiro fez, confrontar o Supremo, confrontar o Alexandre, fazer o que o político faz, né? Quer dizer, colocar uma narrativa naquele palco que era o depoimento do Supremo, Megali. E ele não fez isso, então tinham críticas. E eu publiquei essas críticas, e de quem que eu recebi uma mensagem? Do Bolsonaro. Né? E o Bolsonaro colocou aqui, deixa eu achar a mensagem de novo, muda de fonte, o Tarcísio foi preciso e conciso no depoimento, né? Daí eu falei, ok, vou publicar então sua posição, publiquei a posição dele, que não é a mesma de aliados, mas você percebe que publicamente o Bolsonaro tenta não demonstrar descontentamento, mostrar uma aliança, porque é importante para ele também ter aí esse bloco com ele, né? Ter o governador de São Paulo com ele, dar essa demonstração de que é ele, sim, o candidato, que o Tarcísio não está articulando, que ele confia no Tarcísio. Essa é a conversa pública em on. Mas em off, Megali, há sim desconfianças do comportamento do Tarcísio e de fato, Tarcísio aí falando e insistindo que vai ser candidato ao governo de São Paulo para evitar esse racha também, né, Megali? Esse racha precoce, né? Muito bem. Mônica Bergamo volta amanhã, hoje excepcionalmente sem imagem, né, por telefone, questões técnicas, mas volta amanhã, sempre com notícias exclusivas. Boa semana, Mônica. Até amanhã.